Nesse vídeo nós iremos apresentar o software NXT, como utilizá-lo, como baixar, como instalar e a sua apresentação. Vamos primeiro para o site education.lego.com. Esse link vai estar na descrição desse vídeo para vocês conseguirem baixar o software. Aqui nós teremos a página inicial, nós clicaremos em download. Obviamente, se você utilizar um computador Mac, você vai selecionar aqui Mac, mas ele automaticamente vai selecionar o que é compatível com o seu computador. Então você clica aqui em download, ele vai começar a baixar automaticamente. Assim que vocês tiverem baixado, vocês vêm para a pasta Downloads, que vocês vão ter que primeiro extrair o conteúdo desse arquivo. Então vocês vão extrair tudo, extrair, e ele vai começar a extração do arquivo. Demora um pouquinho. Está terminando de extrair. Assim que ele terminar de extrair, ele vai automaticamente abrir esse arquivo. Mas caso ele não abra, o arquivo vai estar no mesmo diretório que vocês baixaram o zip. Você abre ele e vocês vão ver que existe um arquivo aqui chamado setup. Vocês vão rodar esse arquivo. Ele vai perguntar para acesso, você vai dizer sim, e ele vai abrir a primeira página. Agora vocês vão clicando em próximo de novo, sem mudar nada, para ir no caminho padrão de instalação, aceitar os termos. Próximo de novo, ele está mostrando e ele vai começar a instalação. Depois que a instalação estiver completa, vocês vão clicar em conclusão e pronto, o aplicativo vai estar instalado. A partir desse momento, vocês vão perceber que esses dois ícones vão aparecer na sua área de trabalho. Esse é o programa em si e esse é o programa de fazer login de dados. Nessas videoaulas em si, nós não vamos entrar no login de dados, porque a gente está fazendo um overview mais básico, mas vamos abrir o NXT Programming, que é o principal. Aqui com o programa aberto, vocês vão perceber que ele é dividido em algumas áreas. A gente tem primeiro a área do centro, que é a área de programação. Assim que a gente abrir um arquivo de programação, vocês vão ver que aqui vai aparecer o que seria o código de vocês em blocos. Aqui na direita nós temos instruções e algumas documentações sobre cada sensor. Aqui na esquerda nós temos os módulos. Aqui eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que vocês podem selecionar cada um dos módulos, os blocos de programação. Aqui em cima nós temos as ferramentas de movimentação e comentário. Aqui nós temos a manipulação de arquivo. Então, se você quiser voltar, se você quiser ir para frente, se você quiser copiar, recortar, salvar e ir para algum arquivo. E aqui nós temos as opções de arquivo. Vocês podem abrir um novo, abrir um existente, criar um novo, fechar, salvar e até imprimir o seu código. Aqui nós temos outras ferramentas do software em si. Então agora vamos mostrar os blocos. Primeiro aqui o que nós vamos fazer é criar um novo arquivo. Então vamos aqui, criar um novo, ele vem como um arquivo sem nome, mas vocês já percebem aqui, vou mudar para a mão para eu poder me movimentar aqui dentro, que existe aqui o início do bloco. Vocês percebem também que ele tem uma saída para a direita, uma para cima e uma para baixo. Essa saída para a direita, o funcionamento sempre vai se dar da esquerda para a direita, então o código vai rodar da esquerda, indo até o final dele na direita. Essas saídas para baixo e para cima é porque você pode ter mais de uma linha de código rodando ao mesmo tempo. Então, se você quiser em um processo fazer com que o robô realize uma ação e em outro fazer com que ele faça outra ação simultaneamente, você pode. Então, vamos para a apresentação dos blocos de programação. Aqui nós vemos os mais comuns. Então, a gente tem, por exemplo, mover, que é um módulo que a gente usa para controlar motores. A gente tem gravar e executar, som, monitor, esperar, loop e condição. Essas funções elas estão nos outros blocos aqui, que eles são separados por função, mas como são as mais comuns e as mais utilizadas, elas ganharam um bloco específico aqui em cima. Então a gente tem aqui o bloco das ações, onde a gente tem o motor, que é esse bloco que a gente vai utilizar. Então, se você clicar aqui nele, ele aparece na sua mão, você pode colocar ele na sua linha de código. Ele é o que a gente vai utilizar para definir as movimentações dos motores. Como foi mostrado no vídeo anterior, nós temos os motores dentro do kit.
Vocês podem ver que, como eu estou com o motor selecionado, aqui embaixo a gente tem as configurações desse motor em si. Então a gente tem a porta que ele está conectado, caso porta A, porta B ou porta C, como eu mostrei no vídeo anterior. A gente tem a direção que ele está programado, então se ele estiver virado para frente, para trás ou para ele parar. A gente tem o tipo de ação que ele vai fazer. A gente tem a força dele, que a gente pode tanto controlar em código quanto controlar por aqui. Então se a gente quiser que ele esteja no máximo de força, estaria aqui, no mínimo aqui. A gente tem o controle, como eu falei, essa força ela pode ser controlada por uma variável externa, a gente vai ver isso depois. A gente tem a duração dele, a gente pode falar para ele rodar, por exemplo, só 360 graus quando ele for executar esse bloco. A gente pode falar que ele vai fazer uma rotação, que no caso seria a mesma coisa que 360 graus, duas rotações, a gente define esse valor. Ou em segundos também, a gente pode definir quanto tempo ele vai passar rodando. Aqui eu vou deixar ele em graus, por exemplo. E aqui a gente tem outra coisa, essa é a opção de espera. A gente vai definir aqui se ele já vai começar a rodar e vai rodar o código que estiver em seguida. Caso a gente não queira que isso aconteça, a gente vai clicar esse botão espere a conclusão. Se esse botão estiver selecionado, ele só vai executar o próximo bloco de código quando esse bloco terminar. Quando ele terminar de fazer a rotação de 360 graus. A gente também tem aqui a aproximação, quando ele terminar de fazer essa rotação em 360 graus, se a gente quer que ele fique travado na posição que ele está ou que ele fique liberado. O que isso significa? Se a gente deixar ele travado, se a gente tentar mover ele na mão, ele vai ter uma resistência. O liberado, ele só vai chegar naquela posição e se você quiser mover a mão você vai conseguir. Bom, eu mostrei aqui para vocês o funcionamento dos motores, agora vamos dar uma olhada no funcionamento dos sensores, que é o próximo bloco aqui. Esses são todos os sensores possíveis, você vê que também tem aqui embaixo alguns outros. Temos o sensor de toque, como eu mostrei no vídeo anterior, o sensor de som, o de luminosidade, o ultrassônico, os botões, o sensor de rotação, que seria o motor, temporizador, para a gente medir o tempo, e receber uma mensagem por Bluetooth. Vamos pegar aqui primeiro o de toque, colocar logo em seguida, para a gente analisar as opções dele. Você percebe que a gente tem porta 1, 2, 3 e 4, que eu mostrei para vocês que eram as portas que aceitavam sensores. A gente tem as ações que vão fazer ele atuar. Pressionar, soltar ou pulsar. Pressionar essa variável aqui que sai dele vai ser verdadeira sempre que o botão for pressionado. Essa daqui é sempre que ele for soltado, então se você tiver com ele pressionado, ele não vai dar verdadeiro, ele só vai dar verdadeiro quando você soltar o botão, ou pulsar, que ele só vai dar verdadeiro quando você soltar também, mas tem que ser uma ação de apertar e soltar. Você não pode só soltar se ele já estiver pressionado. Eu botei agora aqui alguns sensores para a gente dar uma olhada neles. Eu vou mudar para a ferramenta de ponteiro, para a gente conseguir selecionar eles. Então a gente seleciona aqui o sensor de som, a gente percebe que a gente tem a mesma configuração de portas e agora uma intensidade de som, que a gente pode tanto definir para ele dar verdadeiro quando esse som for maior do que 50% da sensibilidade dele, ou menor, e a gente define qual seria esse valor, né? Se a gente quer que seja 39%, se a gente quer que seja 58%. O sensor de luminosidade funciona numa forma bem parecida. A gente tem a porta que ele está e se ele vai acionar quando ele está mais escuro ou menos escuro, ou mais claro do que esse valor que a gente setar. A gente também tem aqui uma outra função extra que seria de gerar luz, que eu mostrei para vocês que tem um LED também nesse sensor, que vai ajudar a gente em algumas outras situações. Então se isso daqui estiver selecionado, o LED vai acender. A gente tem também sensor ultrassônico, que eu mostrei para vocês que mede a distância, né? Então a gente tem a porta também, que nem nos outros sensores. A gente tem a distância, a gente pode definir para se estiver mais afastado ou mais perto do que o valor que a gente setar aqui. A gente pode botar ele em centímetros ou em polegadas, como estamos no Brasil, a gente usa normalmente centímetros, mas existe a possibilidade também de usar polegadas. Vocês percebem que ele vai de 250 a 0. Então, se o objeto estiver a mais de 250, o sensor não vai conseguir distinguir de maneira exata essa distância. Agora iremos aqui para os botões. Você percebe que a gente tem aqui
A gente não tem uma porta específica como tem nos outros, por quê? Porque esses botões eles estão no brick em si, você precisa conectar ele em algum lugar. Então você percebe que você tem as mesmas opções do sensor de toque, só que você pode também definir qual é o botão. O botão de entrada, que é o quadrado no meio, o botão esquerdo e o botão direito. Agora temos aqui o sensor de rotação, que você define a porta, só que você percebe aqui que essa porta é A, B e C, e não 1, 2, 3 e 4 como nos outros sensores. Por quê? Porque esse sensor, ele é o motor, né? Esse motor ele vai estar conectado em alguma dessas portas, ou A, ou B ou C, e você vai ter que você vai fazer uma medição do motor. Então você pode tanto ler quanto reiniciar a angulação. Então se você colocar aqui para reiniciar, não importa o valor antigo que ele tenha de rotação aqui, vai para zero. Se você pegar para ler, ele vai ler a diferença entre a rotação de quando você reiniciou por último e como ela está agora. Então você vai comparar essa rotação, você pode comparar para saber se ela está maior ou menor do que, nesse caso 360, você pode selecionar graus ou rotações também. Agora vamos aqui para os módulos de fluxo. Nós temos o esperar, vamos clicar aqui e colocar ele. Como vocês podem ver, aqui ele botou o controle pelo sensor. Então a gente vai esperar até alguém fazer essa ação, que no caso aqui está o sensor de toque, a gente pode colocar o sensor de toque ou algum outro sensor. A gente vai esperar que essa ação aconteça para que o código possa seguir. Então, se você quiser, por exemplo, que espere que o usuário clique em um botão para que o robô continue a funcionar, essa seria a função que você usaria. Nós temos aqui também o loop, né? Para que o loop serve? Para que esse código ele fique acontecendo até que algum sensor seja. Então a gente pode aqui botar ele para sempre, então ele vai ficar rodando para sempre. Assim que ele chegar aqui, ele vai ficar rodando até que você pare o programa. Ou a gente pode botar condições. Então, ele vai ficar rodando até que o usuário pressione esse botão, por exemplo. Tem várias opções e o loop é uma coisa muito utilizada. A gente tem também a condição. Então a gente quer, por exemplo, se o usuário aperte o botão esquerdo, por exemplo. Vamos aqui no sensor de botões do NXT. Então, se ele apertar o botão esquerdo, ele vai fazer essa ação. Caso não, ele vai fazer essa outra ação. Isso serve para a gente definir o que vai acontecer caso um sensor ou outro seja ativado. E por último, dentro do fluxo, nós temos o parar, que é para parar o programa. Então, por exemplo, se a gente quer que, caso o robô bata numa parede, a gente quer que ele pare e encerre o programa. A gente pode utilizar esse bloco de função para fazer isso. Temos aqui, em seguida, os dados, o bloco de dados. Então, a gente tem lógica, vamos colocar todos aqui para a gente poder ter uma visão deles. Lógica, matemática, comparação, alcance, aleatório, variável e constante. Como isso funciona? Isso já é na manipulação de variáveis do seu programa. Então nós temos aqui, por exemplo, a operação operação lógica. Eu acho que vocês podem conhecer já as operações lógicas. Então nós temos o i. O i, como ele funciona, se uma variável, que seria essa variável a, e a variável b forem verdadeiras, ele vai sair verdadeiro. Caso uma delas não seja verdadeira, vai sair falso. Nós temos a opção ou, que é se uma ou a outra for verdadeira, a saída dele vai ser verdadeira. Nós temos a opção ou exclusivo, que nesse caso ele só vai ser verdadeiro se um deles for verdadeiro e o outro for falso. Se os dois forem verdadeiros, a saída vai ser falsa. Se os dois forem falsos, a saída vai ser falsa. Nós temos agora aqui as operações, né? Então a gente tem a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, valor absoluto ou raiz quadrada. Então isso é basicamente se a gente quiser fazer operações dentro das variáveis. Nós temos aqui agora operações de comparação. Então nós temos que a saída vai ser verdadeira, por exemplo, nesse caso, se A for menor do que B, ou maior que, ou igual a. A gente vai usar isso para comparar nossas variáveis. A gente pode também definir um alcance,
para saber se uma definida variável está dentro de um alcance, então nesse caso está entre 25 e 75, ou fora desse alcance, então se ela está de 0 a 25 ou de 75 a 100. A gente pode definir uma variável aleatória, que nesse caso a saída desse bloco seria um número, que a gente define qual é o mínimo e qual é o máximo dele, se a gente quiser fazer coisas aleatórias dentro do programa. E aqui a gente tem a definição das variáveis. Aqui a gente define uma variável, a gente pode definir ela como lógica, que seria verdadeiro ou falso somente, como número, que ela pode ser qualquer número, ou como texto, que a gente também pode fazer manipulação de texto. E aqui a gente tem a constante, que ela funciona como uma variável, só que você não pode mudar ela. Ela é um valor que vai ser constante do momento que você definiu ela até o final do programa. E temos, por último, os blocos avançados, que eu só vou passar aqui mostrando para vocês. Nós temos a conversão de número para texto, que eu mostrei para vocês que existia uma variável de número e uma variável de texto. Se você quiser, por exemplo, que esse número vire um texto para você conseguir mostrar ele no display, você teria que usar isso para transformar esse número para um texto. Nós temos aqui também o texto, que é se a gente quiser criar algum texto. Nós temos também o mantenha vivo, que a gente vai só definir um tempo para ele continuar esperando. A gente tem acesso a arquivos, calibrar, reiniciar o motor, iniciar log de dados e parar log de dados, assim como a ligação Bluetooth. Essas são funções que a gente não vai estar utilizando dentro desse curso, porque elas são para utilização mais avançada. Mas acredito que no momento que vocês precisarem utilizar elas, vocês já vão estar mais familiarizados com o software e vocês já vão conseguir usar as partes de instrução aqui na direita. E não seria tão difícil utilizar elas. Então esse foi o primeiro vídeo de apresentação do software. Nos próximos vídeos vocês vão ver que teremos na parte prática de programação algumas outras coisas que vão ser mostradas aqui dentro, que foi só uma introdução. E vejo vocês no próximo vídeo.